do que pode ser feito por eles, como podem contribuir. Então, vamos falar sobre a educação para inovação e consumo sustentável de energia. Podemos alterar aqui a imagem. O painel vai ser moderado pela professora Joana Portugal Pereira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eh, ah, Ela falou hoje já, cada um dos panelistas vai apresentar por 15 minutos, depois a professora Joana vai coordenar a discussão até às 4h35. Professora Joana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Ah, então eu gostaria de já imediatamente, introduzir os nossos 2 panelistas. Nós temos o professor Witold Roger Poganiec and Professor José Roberto Cardoso. Nós estamos muito felizes em estar aqui com esses 2 palestrantes muito importante. Eu vou primeiro falar sobre o professor Dr. Witold Roger Poganiec. Eh, ele Professor Dr. Witold Roger, ele é chefe do grupo de pesquisa Socio-Technical Energy Future do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, na Alemanha. Ele também é membro dos comitês de direção de escolas de pós-graduação em energia no mesmo instituto e meio ambiente. Ele tem um currículo bastante longo, muita experiência em economia e sustentabilidade, mais de 30 anos de experiência nesse campo. Professor Witold, o senhor tem a palavra agora pelos próximos 15 minutos. Muito obrigada pela introdução, muito obrigada, aos organizadores pelo convite, por dar-me essa oportunidade de falar sobre sustentabilidade e consumo sustentável de energia, não de um ponto de vista técnico, mas a partir da educação. Hã, para nós, para o futuro, hã, isso é um ponto-chave, hã porque saber sobre o futuro, as mudanças no futuro, é muito importante para, fazer as mudanças, para ter as oportunidades. E como é que, estratégias de sustentabilidade podem ser incentivada, hã a necessidade de estratégias de inovação sustentável é óbvio, então as emissões de gás de efeito estufa ainda são muito altas, ouvimos isso ontem e hoje, a extração, de minerais em muitos casos são necessários, mas em muitos casos, causam danos ambientais, e de direitos humanos, e do ponto de vista de sustentabilidade, nós temos também ver que, ah, estão acontecendo conflitos rapidamente. Na Europa, todos, estão pensando na guerra na Ucrânia, mas isso, é uma situação momentânea, mas se nós pensamos no que, conversamos hoje sobre os frutos fáceis, os números são cada vez menores e nós temos que fazer algumas decisões difíceis que têm, impactos sobre as condições de vida das pessoas. Isso vai gerar conflitos, e os conflitos, vão aumentar não somente na Alemanha, mas no mundo inteiro. O mesmo poderia acontecer no Brasil, acredito eu, mas óbvio que eu não sou especialista na situação no Brasil. Então nós precisamos de estratégias para a inovação, inovação no amplo sentido da palavra, é claro, e a educação é uma chave para
ter estratégias adequadas. Nós temos tantas pessoas importantes aqui que são ativas na educação. A definição de educação é um grande desafio. Então, eu vou dar uma breve definição mais tradicional e depois, no final da apresentação, vou falar mais sobre isso. Educação é o processo de receber instruções sistemáticas, adquirir conhecimento e, por um lado, um segundo ponto, desenvolver os poderes de razão e julgamento. Quer dizer, não temos que só saber tudo, mas é importante também saber discutir, ponderar vantagens, argumentar e ou encontrar soluções nessas discussões. Tradicionalmente, os locais de educação onde a educação acontece são escolas, universidades, isso é muito claro, mas hoje em dia também nós vemos que educação acontece cada vez mais nas empresas, e existe essa necessidade, claro, mas também nas comunidades. Do ponto de vista educacional, nós temos 2 desafios. Primeiro, a complexidade do objeto, por exemplo, a sustentabilidade do consumo energético, mas não é somente o tópico que é desafiador, mas, de todas as áreas, engenharia, ciências sociais, as questões são grandes e complexas. Há também as condições para conseguir alcançar as metas da educação são difíceis e definidas pela respectiva disciplina. Especialmente quando falamos de sustentabilidade, isso é um grande desafio. Por exemplo, quando trabalhamos em universidades e queremos estudar, educar os alunos e as alunas num amplo sentido da palavra. O que que é sustentabilidade? Sustentabilidade é uma palavra que foi falada, foi dita mais de 200 vezes esses últimos dias, mas a definição, eu procurei uma definição, e é da Comissão Brundtland de 1987, que diz: "Um desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de, abordar as suas próprias necessidades". Eu gosto dessa, definição, apesar de não ser muito aplicável. Tem 2 perspectivas, nós temos que pensar sobre as nossas condições de vida, mas temos que pensar também, sobre as condições para gerações futuras, nossos filhos, nossos netos. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Então, do ponto de vista prático, claro que nós precisamos de uma definição melhor, mas ela pode ser insuficiente, porque as definições, tendem a ser bastante estáticas. E por isso eu gostaria de, ver uma outra ideia de sustentabilidade. Alcançar sustentabilidade é uma busca para formas de melhorar a capacidade para liderar interações entre natureza, tecnologia, economia, sociedade, para um futuro mais sustentável, conduzir, guiar. Aqui está, ah, eu coloquei aqui entre aspas, porque eu não gosto dessa palavra guide, guiar, hã, mas, eu pessoalmente não gosto dessa palavra, hã, mas essa eu acho que é importante. O segundo aspecto é entender como é que futuros sustentáveis podem parecer. Então, futuros no plural, porque nós não sabemos o que que vai ser de fato o futuro.
falamos sobre sustentabilidade, sobre futuro, sobre tudo, mas ninguém pode dar uma boa descrição de como é que pode ser um futuro. Temos que melhorar essa capacidade de entender como é que poderia ser um futuro sustentável. Então, a tópico aqui é educação. Então, por isso, vamos voltar para as exigências educacionais quando nós conversamos sobre sustentabilidade ou consumo sustentável de energia. Então, educação é instrução sistemática para ah, resolver as dimensões de conhecimento de como lidar com a complexidade da sustentabilidade. O segundo ponto que eu gostaria de enfatizar mesmo, como trabalhar junto, em conteúdos profissionais, sociais e culturais. Eu acho que isso é importante também. É uma questão da sustentabilidade. Nós podemos ser, engenheiros, economistas, para ter sustentabilidade, nós temos que atuar todos juntos, independente das profissões. Para aprofundar um pouquinho mais a questão da complexidade, nós temos duas complexidades em relação à sustentabilidade. Nós temos uma perspectiva ampla do respectivo sistema, por exemplo, socioeconômico e ambiental e tecnológico. Vou detalhar isso mais adiante. Outra complexidade vem da forma do processo do entendimento de como é que pode ser a sustentabilidade. Temos que identificar fatores relevantes para descrever um futuro sustentável possível. Temos que definir futuros sustentáveis. Eles não são simplesmente existentes, temos que discuti-los, temos que alcançar um futuro sustentável selecionável num mundo dinâmico. Então, a compreensão, o que pode ser relevante para a sustentabilidade, pode mudar o tempo todo, novas tecnologias, novas compreensões. Então, a necessidade de agir juntos. A sustentabilidade não é algo que nós podemos ter com correção matemática. Então, é o resultado de mediação da sociedade. Então, hã, tem que definir, com a avaliações baseadas em indicadores. Nós temos que lidar com conflitos de interesses nas sociedades e o resultado, nunca vai ser um resultado A, a opção A vai ser a melhor. Vai ter sempre, vantagens, também desvantagens. Por exemplo, quando nós temos um trabalho sobre como reduzir a demanda de água nas grandes cidades, aumentando ou estabelecendo sistemas de energia adicionais. Os custos estão explodindo. Então, do lado dos custos, nunca vai acontecer que as pessoas vão investir, mas outros aspectos hã, vão exigir que pensamos mais adiante. Temos que discutir. Isso eu não tenho muito tempo, vou pular essa parte. Então agora aqui, como nós somos práticos. Para mim é importante que a sustentabilidade seja parte do currículo de todas as faculdades, não somente na área de engenharia ou economia ou as áreas sociais, porque sustentabilidade e consumo energético sustentável é um tópico amplo, uma abordagem ampla, em várias perspectivas. E, para ser mais preciso, na área social, não significa somente a aceitação, porque 80% das pessoas falam: "Ah, social, estamos falando de aceitação", não é só aceitação, estamos falando de participação, cultura, o aspecto econômico, não muito mais do que custos, mesmo que muitas
avaliações de sustentabilidades, lidam, com custos, mas é também comportamento, atitudes, ambiente, e é mais do que, emissões de gás de efeito estufa. Temos também falar sobre eutroficação, equilíbrio de nutrientes, então é realmente um tópico muito, muito amplo. Precisamos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Interdisciplinaridade significa temos que entender a complexidade. As universidades sempre têm a tarefa de dar sistemáticas e também uma instrução sistemática, mas se nós olharmos os desafios, as universidades têm que também prover o conhecimento de que existem outras perspectivas além dos que eu estou estudando. Então, o engenheiro deve saber que existem outras perspectivas. Então, a ideia prática é que nós precisamos de exercícios, ah, interdisciplinares entre as faculdades, projetos do mundo real. Vocês discutiram isso já? Então, é um pensamento revolucionário nas universidades, tá, não só no Brasil, na Alemanha também. Transdisciplinaridade, como eu já falei também, nós temos que, focar na sociedade, em uma empresa. Então, nós precisamos identificar, definir e implementar a demanda de energia sustentável. E isso não é só alguma coisa que existe em algum lugar, mas temos que incluir isso na estratégia de inovação das empresas. Sustentabilidade pode ser uma melhora estratégica de políticas empresariais também. E depois a educação dentro das empresas. Rapidamente, isso é menos sistemático, para ser mais sincero, estamos aqui falando mais de, educação em tempo real, e aqui a importância, aqui a inter e transdisciplinaridade é muito importante. Diferentes pessoas com diferentes, passados têm que interagir, têm que, ah, intercambiar as suas ideias e, ah, as quando as inovações têm, impactos diretos na vida sociais, por exemplo, na Alemanha tivemos as discussões dos smart meters, digitalização, e o último ponto perguntou, temos que lidar com o Coleridge Dilemma, mas isso seria outra discussão. Temos uma compreensão bastante tradicional de educação, mas nós temos desafios. Aqui nós temos que revolucionar o termo, educação, e precisamos de educação, interativa, especialmente quando nós estamos, queremos construir comunidades de energia, não somente na Alemanha, como o Michael contou, mas existe uma ideia também de comunidades de energia, no Brasil, por exemplo. Na nossa experiência, a pior ideia é pensar que nós vamos lá, vamos ensinar eles e todo mundo vai ficar feliz. Isso não é verdade. Educação significa conversar com as pessoas, tentar entender o que eles querem, o que eles já sabem e dar a eles, na discussão, a chance de aprender, e esse é um melhor exemplo para a transdisciplinaridade. Resumo: educação em consumo de energia sustentável parece gerar super-homens, super-mulheres. Ciências, sociais. Eu ou para quem conhece o alemão, é aquele, animal que sabe fazer tudo.
é um é um animal que bota ovo, é um animal que dá a lã e que dá também o leite, quer dizer, na verdade é uma coisa que é absolutamente impossível. Nós temos conhecimento de diferentes disciplinas e de ciência de sustentabilidade, ou seja, é impossível conseguir tudo, precisamos, focos. Claro que o engenheiro deve saber que existem outros aspectos, que existem a economia. Ele não precisa saber isso em detalhes. Os engenheiros trabalham na sua área e os economistas na sua área, por isso o trabalho em equipes é muito importante. Então, por isso temos, que pensar que educação cria conhecimento, claro, mas também cria empatia para perspectivas individuais. Então, para cientistas, hã, os economistas precisam aceitar que cientistas sociais também têm algo a dizer e vice-versa. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, professor. Uma apresentação muito eficaz. Eu peguei 3 mensagens principais da sua palestra. O senhor reforçou a importância da educação, desenvolvimento de capacidade no setor produtivo, nas empresas e nas comunidades locais, e reforçou também a necessidade de projetos interdisciplinares, incluindo ciências sociais, engenheiros, economistas, etc. E o senhor reforçou a necessidade de incluir inovação estratégica para ter algum longo prazo para as empresas. Eu tenho algumas perguntas, mas eu as farei mais elas depois. Eu gostaria de apresentar o professor José Roberto Cardoso. Ele é professor de energia elétrica do Departamento de Engenharia da Universidade de São Paulo desde 99 e tem um currículo longo que eu já verifiquei. Gostaria de realçar alguns pontos. Eh, Experiência de 30 anos em pesquisa e desenvolvimento de engenharia elétrica. Então, professor José Roberto, eu gostaria de lhe passar a palavra. Boa tarde a todos. É sempre bom começar com um pouquinho de história. Oded Galor, o autor desse livro, ele começa dizendo: imagine se na época de Jesus, há 2000 anos, alguns habitantes de Jerusalém entrassem numa pequena máquina e viajassem para os anos 1800. Sem dúvida, eles teriam que ajustar o seu comportamento para o novo padrão cultural. Mesmo assim, eles poderiam manter os comércios que eles faziam anteriormente. Teriam como se suportar e o seu conhecimento seria relevante naquela época. No entanto, se a viagem do tempo os levassem para o ano 2000, a situação seria bastante diferente. A habilidade dele seria obsoleta. Uma educação seria um pré-requisito para a sua sobrevivência. A tecnologia da época, então, seria muito adiantada. Refletindo nesse período mencionado, nós podemos identificar a importância para o ser humano. A engenharia e a educação começou na segunda metade do século XVIII, por causa da Revolução Industrial, que começou em 1760. A primeira Revolução Industrial está ligada ao evento do desenvolvimento da máquina a vapor, e que foi aplicada ao transporte, à tecnologia, à produção
maciça e a mecanização das fábricas. A Escola Politécnica da França, com que teve o mais influente matemático daquela época, com mostra que isso nos trouxe o início da educação, fundamental. E esse paradigma promoveu educação focado no treinamento do público, na industrialização da produção em massa, a engenharia civil, mecânica e de mineração eram as clássicas, programas foram desenvolvidos, com foco em matemática, ciência, engenharia civil e tecnologia de guerra. E a segunda revolução industrial já integrou as conquistas, envolvendo química, engenharia e as capacidades do desenvolvimento do automóvel. Nesse período, nós vimos a presença e aumento, do petróleo para atividades positivas. A educação em engenharia trouxe o espaço, para nos dar à engenharia um caráter de ciência. A Segunda Guerra promoveu uma explosão de conhecimento com desenvolvimento para manter a máquina de guerra, trazendo a terceira revolução. A Guerra Fria começou, então, a terceira revolução e o Brasil aparece como um protagonista dessa mudança tecnológica. O mundo foi testemunha dessa transição para a parte eletrônica digital que mudou toda a produção. A internet aparece e as microtecnologias se tornam cada vez melhores com o aparecimento da nanotecnologia. Nesse passo, o Brasil foi um dos países a fazer essa adoção e as fontes começaram a assumir locais, com relação à segurança energética, no final das décadas de 60. Então, a educação e engenharia no Brasil, na segunda metade dos anos 60, foi marcada pela decisão do Brasil de explorar o potencial hidráulico dos seus rios com a construção de grandes hidrelétricas. A decisão se mostrou a certa e conseguiu trazer o desenvolvimento de novas tecnologias que culminaram com a construção da maior usina hidrelétrica da sua época. A guerra no Oriente Médio e no início da década de 70 marca o início de uma nova era no Brasil. A crise do petróleo que seguiu com o preço do barril indo de 20 a $50, a vulnerabilidade energética foi exposta, deixando aos líderes a procura de alternativas para o petróleo, trazendo os biocombustíveis. A opção para o etanol foi imediata porque foi sustentável e as matérias-primas disponíveis era a cana, o sorgo e o milho. A opção pela a cana-de-açúcar, junto com o professor Gutenberg, num seminário demonstraram a vantagem da produção do etanol com o seu balanço energético. O impacto dessa pesquisa foi imenso. Isso estimulou a criação da primeiro programa de energético integrado. Mais de 20 laboratórios de pesquisa foram criados, com uma janela de 5 anos, depois, do início dos trabalhos do senhor Goldenberg. Como resultado, Brasil se tornou o país com o maior número de publicações científicas, nessa área.
Também é significativo medir que não havia nenhuma pressão relacionada à mudança climática naquela época. Os países desenvolvidos incorporaram o controle de qualidade e outros indicadores produtivos que vieram chegar à academia brasileira, porque a disciplina ainda não tinha sido integrada no currículo dessas faculdades. Esse movimento no Brasil foi significativo e deu a criação, de programas de engenharia de rápida produção, e para serem aplicadas, num espaço privilégio nesse cenário brasileiro. A quarta revolução industrial veio junto com nova tecnologia, com uma conexão de sistemas físico-químicos através da IoT, a fabricação com enormes possibilidades. A simulação ocupou um espaço que permitiu a integração dos profissionais com diferentes competências trabalhando nas mesmas áreas. Novas tecnologias apareceram, permitiram a comunicação ILS sem a necessidade da intervenção humana em diversas atividades. No Brasil, a indústria energética cresceu a passos rápidos com a diversificação da energia e a pesquisa. Fatos relevantes para a educação da engenharia foi a Declaração de Bolonha, principalmente para engenheiros, que mudou o foco, de um ensino centralizado para um ensino abordando mais as necessidades do aluno. E com implementações, operações, e no final de 1990 foi um período para essa educação nos Estados Unidos, onde identificaram que eles estavam perdendo a concorrência para outros países do mundo. Um diagnóstico do problema publicado pelo Departamento da Educação da Boeing mostrou que os engenheiros precisavam ter as qualificações que não eram ensinadas na universidades. E o relatório final realçou os atributos chaves da engenharia para o século XXI, que estão mostrando aqui nesses slides. Uma boa compreensão dos fundamentos da ciência de engenharia, a ciência básica, que permite as informações se tornarem o pilar dessa modificação. Uma boa compreensão de projetos e processos de manufatura. O projeto teria, que ser bastante importante nessas disciplinas, novamente tornou assumir um papel, essencial nessa educação. No Brasil, isso levou à introdução de programas e projetos muito complexos, uma perspectiva de sistemas multidisciplinares, visto principalmente nas especializações, realçando que não existe nenhum projeto que não requeira a competência de um único especialidade em engenharia. Uma compreensão básica do contexto no qual a engenharia é praticada, com a engenharia se humanizando, incluindo objetivos não apenas no ambiente e sua conservação, mas também incluindo o consumidor. Boas habilidades de comunicação, padrões éticos altos, uma capacidade de pensar crítica e criativamente, com flexibilidade, curiosidade e vontade de aprender continuamente. E uma, profunda compreensão da importância de trabalho em equipe, diversidade, vontade e necessidade. E também a diversidade de gênero aparece como necessidade nesse setor. A gestão da cadeia de comando
re requer diferentes atributos e também a análise crítica de seus papéis. A inteligência emocional se tornou um ativo mais importante. A criatividade foi estimulada pela emergência de novos movimentos e concorrência entre projetos e diversos outros pontos que demandam uma nova posição da universidade e instituição de relacionamentos com sua comunidade. No Brasil, isso levou a uma acomodação nessa transição. Então, novos diretrizes curriculares foram estabelecidas em 2019 para mudar o foco, do baseado no conteúdo para uma educação baseada em competência. E diversas, pontos fizeram que a universidade se adaptasse ao novo cenário, conduzindo pesquisa voltadas à transição energética, à mudança climática também. A sociedade, então, o contexto da indústria 4.0 foi estendido à sociedade 4.0 e não apenas à indústria. Então, a sociedade, aonde o foco é a desenvolvimento das tecnologia, de uma qualidade de vida e, resolvendo problemas sociais. E a sociedade 5.0 é uma sociedade centrada com a resolução de problemas sociais para nos ajudar na integração do espaço físico e cibernético. O grande desafio não é o técnico, mas sim o da mobilidade, o desenvolvimento de tecnologia através de um objetivo comum para toda a sociedade, tornando a sociedade 5.0 real. Alguns aspectos mostrando que era uma singularidade, que é o ponto no qual o crescimento tecnológico se torna incontrolável e se chega ao seu melhor, resultando em uma mudança imprevisível para todos. Na educação 5.0, nós vemos o foco na sustentabilidade no aluno, devia ser voltada à pesquisa, à assistência tecnológica, colaborativa, em diversos níveis, humanística e internacional, com compromisso ético entre alunos e instituições. E para concluir essa apresentação, nós queremos realçar o impacto disso nos programas das escolas de engenharias a respeito de energia elétrica segura. O primeiro progresso nisto foi o paradigma estabelecido pela Sociedade 5.0, que foi a avaliação do impacto da inteligência artificial na gestão de engenharia, principalmente no consumo. A inteligência artificial possui uma disciplina integrada de diversas especialidades, como armazenamento, determinação e também o consumo. Pelas diretrizes que apareceram, ajudaram a direcionar essa pesquisa. Primeiro, a gestão de demanda, a inteligência artificial pode ser utilizada para prever os diferentes momentos de necessidade, ou seja no dia, no mês ou na semana, isso pode ser produzido de acordo com essas necessidades. O segundo, a energia e análise de dados. A energia artificial pode analisar o uso da energia em tempo real e depois fornecer recomendação e reduzir o consumo nos edifícios que não necessitam. Controle da luz, a inteligência artificial pode ser utilizada para controlar as luzes nos edifícios com eficiência, monitoramento da matriz energética. Isso pode ser feito em tempo real e detectar problemas como falta de energia ou então algum outro problema nas linhas de transmissão. E a energia renovável,
aí pode optimizar a produção de energia como a solar e a eólica, e ainda em alguns pontos restrito à pesquisa, mas nós esperamos introduzi-la nos cursos de graduação logo mais. Aqui estão algumas sugestões para outros pontos. Muito obrigado. Obrigado, senhor professor, pela sua boa apresentação. O senhor é, engenheiro, mas também historiador e com toda a história da engenharia, as mudanças industriais, durante o tempo. Isso foi muito, interessante, porque a gente não pode pensar no futuro sem pensar no passado. Ficou muito claro que os programas de engenharia durante o tempo, hã, estão tentando resolver problemas no mundo real, e agora nós temos uma crise diferente e precisamos de abordagens mais dinâmicas, mais flexíveis, e o senhor destacou as principais áreas de pesquisa e prioridades que podem ser importantes aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, agora eu já gostaria de passar diretamente para as palavras para o professor. O senhor destacou a importância da educação e, na sua visão, o que que falta, entre a educação e a ação real para ter mudanças sistemáticas? Talvez a implementação, nós temos programas educacionais, temos no Brasil e também na Alemanha. Como é que nós podemos achar exemplos concretos na sociedade? Muito obrigada. Essa é agora a pergunta para uma tese de doutorado. O que nós fazemos, o que nós começamos a fazer, para ser bem sincero, é ter um contexto de mundo real. Nós queremos, reunir pessoas de perspectivas diferentes, e isso, monitorados pelos professores e, ao mesmo tempo, nós temos um contexto fechado das indústrias que também fazem uma avaliação de viabilidade disso. Então essa é a nossa tentativa. Então, nós temos estudantes de doutorado, certamente nunca será um processo completamente fechado, e é na verdade, um exercício de discussão, e nós não sei se vamos conseguir fechar essa lacuna, mesmo se a gente, manda os nossos alunos para fazer estágios, hã, eles não são incluídos nas empresas, eles acabam, fazendo cafezinho. Então, isso é muito difícil. Do outro lado, uma parte das empresas, hã, muito obrigado, professor. Há uma pergunta mais provocadora. Ah, o senhor quer mais interdisciplinaridade? O senhor, hã, sugere, colocar mais ciências sociais nos programas de engenharia com base nas, minhas experiências na universidade. Eu gostaria de pedir a sua o seu conselho, como é que nós podemos resolver isso? Os nossos estudantes, hã, têm medo de ciências sociais, geralmente eles não escrevem muito bem,
Eu não gosto desse discurso. Esse é o primeiro, desafio. Como é que nós podemos atrair os estudantes, os alunos para essas áreas? O segundo, nossas faculdades são muito desintegradas e não integradas. Como é que nós podemos juntar os membros das faculdades? Como nós podemos fomentar a colaboração e a pesquisa colaborativa? Muito obrigada. Eu lembro quando eu era aluno, ah, meu primeiro job, eu eu tinha uma mesa e o proprietário da empresa falou: "Ele precisa trabalhar sozinho, não atrapalha ele". Então eu trabalhei sozinho, finalizei meu projeto e depois, nós tivemos um produto. Mas hoje as coisas já mudaram muito. Hoje os engenheiros trabalham muito como membros de grandes equipes e as grandes, empresas distribuem as tarefas em muitas pessoas, não só engenheiros, existem pessoas das ciências sociais também, economistas, então as pessoas trabalham simultaneamente nos problemas, e é isso que nós precisamos nas universidades. Os professores ainda têm a mesma ideias do passado, mas o trabalho no mundo mudou muito. Essa transição é o problema que nós temos nesse momento. Nós precisamos de flexibilidade. Eu acho que essa é a maior competência, mas os professores, as universidades são muito rígidas e as estruturas são muito cristalizadas, isso precisa mudar, precisamos de mais disciplinas, e isso já existe em países desenvolvidos. Qua E nós precisamos desses comportamentos para uma nova era de engenharia e educação. Ao contrário, nós os conteúdos, a diversidade vão vai ser muito difícil de mudar isso. As disci Essas disciplinas vão ser as disciplinas mais importantes de todo curso. As as questões Vincular as questões tecnológicas com as disciplinas humanísticas é muito difícil. É importante melhorar os contatos com as pessoas das áreas humanas e desenvolver a criatividade dos alunos. Para isso, é importante ter um sistema para criar algo diferente. Nós tentamos fazer isso na faculdade, nós, introduzimos conceitos de arte, de algumas atividades, somente para
introduzir aos alunos essa forma de pensar, hum, não somente baseados na matemática. Eu acho que isso espero que daqui a alguns anos seja mais disseminado e espero que todos possam nos ajudar. Obrigada, professor. Eu gostaria de abrir também para perguntas dos públicos. Eu gostaria de pedir só falam rapidamente o seu nome e de onde vem. Boa tarde, eu sou Anders, eu venho da Universidade de São Paulo. A minha pergunta é para o professor Vitor e eu gostei da sua palestra sobre conscientização, problemas, ambientais. Eu concordo com o que você falou e que eu gostaria de saber quais sugestões teria sobre indicadores, como nós podemos saber que as universidades estão de fato, lidando com esse problema, porque como é que nós sabemos que os alunos estão realmente se conscientizando com questões ambientais? A primeira pergunta, em 2 meses, daqui a 2 meses, nós vamos ter uma discussão com o vice-presidente sobre sustentabilidade. Nós temos agora uma senhora que é responsável pela questão de sustentabilidade em 2 perspectivas. Uma, a organização propriamente dita, o que nós sejamos mais sustentáveis, mas também um dos objetivos dela é também incluir a sustentabilidade, o pensamento de sustentabilidade, hã, que nós, desenvolvemos isso nos diferentes departamentos. Essa é a primeira parte da resposta. E essa responsável é uma das pessoas, mais conhecidas, ela tem muito sucesso em promover, esse posicionamento e acreditamos que ela fará um bom trabalho. Vice-presidente, ela tem muitas obviamente muitas atribuições, mas, ela tem esse foco. Sobre números, nós não temos isso. Hã, ao que eu sei, porque os o a o aprendizado é organizado dentro das faculdades. Nós temos iniciativas diferentes nas diferentes faculdades, que ainda não são muito organizadas, temos diferentes faculdades que oferecem cursos, e a segunda parte nós temos também, ofertas de um estudo geral, onde as pessoas podem, estudar sustentabilidade. Nosso instituto também está bastante ativo nessa área, também os engenheiros, hã, buscam esses, pontos, esses créditos, especialmente para os cursos de bacharelado e mestrado. Muito obrigada. Temos uma segunda pergunta? Eu sou Reinaldo Rosa, do INPE, de Pesquisa Espacial, aqui no Brasil. Eu gostaria de destacar uma pergunta e também um comentário, baseado nessas 2 palestras que nós ouvimos aqui. A a lista que o professor Cardoso mostrou com todas as disciplinas, todas as Ah, questões necessárias para a indústria 4.0, 5.0, isso é para cursos de graduação, certo? E eu gostaria de sugerir que nós podemos talvez seria importante, trazer essas ideias
também para os cursos técnicos, do ensino médio. No Brasil, nós temos alguns algumas experiências, aparecem, por exemplo, cursos, de ciência de dados, no nível de graduação. Nós temos engenheiros eletrônicos, mecânicos, nós temos cursos técnicos também no ensino médio, nos 2 campos. E nós estamos falando sobre uma transição, é uma mudança importante que pode mudar inclusive o mundo, e essas ciências sustentáveis. Então, eu gostaria só de perguntar claramente, ah, tanto a aos especialmente para o alemão e para os nossos ouvintes, como é que está a experiência na Alemanha na educação mais técnica do ensino médio, sobre essas tecnologias disruptivas, especialmente, por exemplo, relacionadas a uma ciências de sustentabilidade. Professor Witold? Bom, eu só passo falar sobre a TI e no nosso instituto, nós discutimos, nosso instituto é de tecnologia e avaliação de tecnologia e sustentabilidade. O que eu ouvi é que os professores mais jovens estão aceitando a ideia da sustentabilidade, estão cada vez mais interessados em incluir isso nas suas aulas. É um início de um processo. Então, talvez 5, 6 anos, a gente pode dar mais informações sobre isso. Mas como eu falei, ó, a implementação dessa vice-presidente somente para sustentabilidade já foi uma boa iniciativa, hã, e os professores mais jovens, como eu falei, eles estão muito interessados, não, nem todos, mas muitos, estão interessados em incluir isso, mas como incluir isso é um processo muito longo, em todas as universidades, a necessidade de mudar os currículos, mudar a equipe, oferecer também essas aulas. E um último comentário, o governo alemão, hã, que fundou um ministério de educação, pesquisa, e tem alguns programas também que estão sendo realizados. Eu espero que ficou clara. Mais uma pergunta aqui. Tânia Messner, da Universidade de Münster. Eu gostei dessas 2 apresentações e vocês têm uma abordagem mais ampla em educação e aprendizado, eu acho isso muito bom, mais do que só ler livros. 2 perguntas rápidas. Na Alemanha existe o financiamento de ciência para cidadãos. Como é que isso pode ser, qual importância isso tem para a transição energética? E outra pergunta, eu lembro que da importância, dos, ambientalistas nos anos 70, eles eram importante também para nos trazer juntos aqui hoje, especialmente na Westfália do Norte, hã, nós temos muitas manifestações, muitos dos meus alunos estão, envolvidos aqui. E então, como é que nós podemos, aprender com os movimentos ambientais hoje? Gostaria de perguntar para o professor José Roberto. Eu não tenho certeza se eu entendi direito a sua pergunta, mas
Eu acho que isso deve ser importante para o treinamento de professores. Os cursos de engenharia, outros alunos, vão para quando cursam as cursos de engenharia, são cursos muito difíceis. Eles têm muitas ferramentas. No passado era muito mais difícil. Tinha poucos livros, eh, tinham que ir até a biblioteca. Então esse é um movimento que nós estamos vendo, e os curso de engenharia no Brasil tem um problema, não tem empregos. Então esse, problema ainda dificulta. Em 2017, nós tivemos, 1,5 milhão de estudantes imatriculados, hoje tem menos de 800.000. E nós temos 130.000 estudantes se formando em engenharia por ano, e nós precisamos dar empregos para esses estudantes. Nós precisamos de 430 bilhões de dólares para mantê-los empregados. Isso é o PIB de 80%. Na verdade, é o GDP, é o PIB da China. Esse é o tipo de problema, porque sem o emprego nós não podemos então desenvolver, e isso nós temos diversos talentos no Brasil, que eles vão para o exterior, porque eles não encontram uma posição aqui. Joana, falou a respeito disso, mas aqueles mais talentosos vão para fora. Então, o aluno que faz, esses cursos vão procurar trabalho na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austrália, eles não continuam aqui, então isso fica bastante complicado. Obrigada, professor. Eu estou um pouco preocupada com o nosso tempo, ou a falta dele, então eu vou perder as últimas 3 ou 4 perguntas e vamos ver se os panelistas aqui conseguem resumir as suas respostas. Eu tenho o professor aqui. Então, só uma solução para o professor Ítalo, uma solução nas universidades, e talvez o professor Cardoso também possa, mencionar. Uma escola de engenharia não dá para fazer tudo que foi listado, é impossível. Então, o que a Escola Politécnica fez, e o professor Cardoso mencionou, é permitir que os alunos de engenharia fizessem eletivas em outras escolas. Então, no nosso estudo de relações internacionais, nós temos uma
disciplina fala da prática, desses estudos, e isso vem das escolas politécnicas e talvez nas universidades, onde temos diversas disciplinas, dar a flexibilidade para o aluno escolher, seja a melhor maneira dele se sair e que ele possa escolher aonde ele acha que ele possa desenvolver melhor o seu currículo. Em relação ao processo Vitor, isso tem relação com esse conceito, o senhor realçou as futuras gerações, como é que nós podemos reconciliar as universidades que e, contratam um professor por 20, 30 anos, depois pedem para esses professores responder a essas demandas futurísticas. Como é que nós vamos contratar os novos docentes de acordo com diferentes perfis, quando nós temos um backlog que muitas vezes são curadores de conhecimento e não necessariamente desenvolvedores de novos conhecimentos. Obrigado. Professor Markovitch, eu poderia fazer uma longa história a respeito disso, mas 2 comentários apenas bem curtos. Eu ensinei por 2 anos já como professora visitante na UFABC, e eles têm um conceito totalmente diferente, é muito interdisciplinar. Eu não sei se a solução é construir novos institutos. O segundo ponto, se é tão difícil mudar o processo, porque eu tive um tópico na Alemanha também, nós tínhamos algo a ver com recursos que não pode ser feito, mas nós poderíamos, ao mudar a lei, exigindo esses recursos, conseguindo atingir a outra geração, porque eles estavam no poder. Então, eu só posso fazer esse apelo tentando mudar o processo. Obrigado, professor Michael. Muito obrigado. Uma perspectiva diferente. Então, um exemplo na Alemanha e na Europa, existe essa discussão sobre a regulamentação do IA, e isso requer um debate, na minha opinião, entre os engenheiros, é claro, os políticos e as pessoas que trabalham nos ministérios e acabam desenvolvendo a regulamentação ou propondo essa regulamentação. Então, a minha pergunta é se na parte da educação, a gente considera também a transdisciplinaridade, entre engenheiros, e as ciências legais e políticas como um intercâmbio natural. Nós temos uma última pergunta daqui, Márcio. Obrigado. Eu sou Márcio Giannini, do Centro de Pesquisa em Energia Elétrica. Eu gostaria de cumprimentá-los pela apresentação e eu tenho uma pergunta, provocativa, para o professor José Roberto e Vitor. Seria uma boa ideia introduzir trabalho voluntário como uma disciplina para entender os problemas reais das pessoas? Obrigado. Desculpe, eu repito. É uma boa ideia introduzir trabalho voluntário como uma disciplina para se entender o problema real das pessoas? Obrigado. E eu gostaria de pedir aos nossos panelistas para as suas palavras finais, respondendo essas perguntas e, por favor, sendo breves por causa do nosso problema de tempo. Eu espero, ter entendido todas as perguntas. Fazendo um corte transversal, eu acho que essa é a maneira mais fácil e eu concordo com isso. Isso é feito em diversas universidades. O ponto é como que a escola original vai aceitar os pontos de crédito, que na Alemanha nós não temos isso como um ponto tão crítico, todo mundo pode estudar tudo, depende, é claro, do financiamento que as universidades recebem, né, e isso não fica restrito com
os docentes, e essa é uma das boas maneiras de abordarmos esse assunto. A única desvantagem é que pode não ser o sistemático o suficiente, a pessoa então não vai aprender sistematicamente a sustentabilidade, e apenas, alguns pontos, chaves, isso que me preocupa um pouco, nesse sentido. Eu acho que é a mesma discussão, ou vai na mesma direção que a das outras perguntas, que significa que quando a gente quer solucionar os nossos problemas no futuro, nos deparamos com muitos pontos. Falando e aprendendo um com o outro, ou seja, o compartilhamento de experiências é a melhor maneira, porque é a maneira mais sistemáticas, mencionando aquilo que você falou, e seria ótimo se tivesse um câmbio sistemático entre os grupos, não é? E isso também é o ponto que o senhor mencionou, desde que seríamos, bem útil se pudéssemos ajudar e ter uma pessoa sistemática na universidade que pretende uma abordagem mais estrutural. E é muito importante essa maneira de pensar, mas precisamos de uma estrutura, sempre. Eu acho que eu consegui tudo. Obrigada, professor. Não, agora, as palavras finais do professor José Roberto. Eu acho que o aprendizado, possui também o seu viés político, e nós temos que, diminuir o número de aulas, por semana. Na escola politécnica, nós temos mais de 30, isso foi reduzido. E aí, nós temos o problema da pesquisa, da participação do aluno, o que que ele vai fazer, em casa. Isso tem que ser feito de uma maneira contínua, não é. O engenheiro, ele tem que resolver diversos desafios do mundo. Nós temos um novo conceito que o engenheiro só está ali para solucionar um problema. Não, ele tem que solucionar os grandes problemas. Eu acho que essa é a minha opinião nesse assunto. Obrigada, professor José Roberto, professor Vitor. E a plateia, por favor, vamos dar um aplauso para essas boas discussões. Muito obrigada. Então, muito obrigado aos nossos panelistas, à nossa moderadora. Nós vemos que a educação é um ponto que nos atinge a todos. Nós não queríamos terminar, mas agora vamos para a sessão especial sobre recursos possíveis da FAPESP.